Vamos fazer algumas perguntas mais focalizadas, que poderão nos guiar a um voto mais responsável. Essas perguntas aí. Primeira pergunta, fale comigo. O candidato defende publicamente os direitos e liberdades naturais? Pergunta que você tem que fazer. Vou votar nesse candidato. Mas ele defende clara e publicamente, até defende com certo entusiasmo, né, os direitos e liberdades naturais? Vou lembrar você quais são esses direitos. Direitos à liberdade, à vida, à segurança, à igualdade, propriedade e felicidade. Então, direitos naturais que o ser humano tem: liberdade, vida, segurança, igualdade, propriedade e felicidade. Para citar apenas os mais importantes. E quais são as liberdades naturais ou individuais? Esse candidato tem que defender a liberdade de consciência, que é de pensamento, opinião, a liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser, desde que não seja contra a lei, né? A liberdade de expressão, e desde que essa lei também seja justa, né? Senão você tem que desobedecer a lei se ela estiver contra a palavra de Deus. Se uma lei proíbe você de pregar o evangelho, claro que ela feriu a sua liberdade de expressão, aí você tem que desobedecer a lei, né? Liberdade de religião, liberdade de associação, de reunião, de locomoção e de realização. Então pergunte se o candidato defende os direitos e liberdades naturais. Segunda pergunta, comigo. O candidato tem uma proposta educacional realmente democrática? Ou seja, ele é contra a doutrinação nas escolas? Uma escola, por exemplo, uma escola que é democrática, se ela ensina a teoria de Marx acerca de economia, ela tem que ensinar também a teoria de Ludwig von Mises, que é o principal expositor da posição chamada economia de mercado, livre mercado ou capitalismo. O Marx é absolutamente oposto ao livre mercado, ao capitalismo. Se uma escola ensina marxismo, a economia, a teoria econômica de Marx, tem que ensinar juntamente, né, em oposição a esta, a teoria econômica de Ludwig von Mises. E tem vários outros. Só que na nossa escola não. Nas nossas escolas a pessoa só aprende marxismo, só aprende economia marxista, só aprende a teoria do excluído, né? Do opressor e do oprimido. Isso tem que acabar, irmãos. Por exemplo, uma escola que ensina o evolucionismo, a teoria evolucionista, tem que ensinar também a teoria criacionista. O aluno, se é educação, o aluno precisa conhecer as principais posições diferentes existentes acerca de um mesmo assunto. Então você tem que perguntar se o seu candidato defende uma educação democrática ou uma educação que promove a doutrinação, que tenta fazer a cabeça do aluno numa posição, né, que pode ser até satânica, essa posição. Mas a pessoa sai dali pensando que aquela ideia é a verdade, ou é a melhor coisa do mundo. Porque não foi ensinado a ela que tem outras ideias diferentes. E nós temos que combater isso, irmãos. Nós estamos aqui para isso. O pastor Franklin Ferreira diz o seguinte, escute aí. Um dos principais problemas da educação em nosso país é aquilo que os construtivistas denominam
educação para a cidadania. Olha bem, que apesar de soar muito bem, não é outra coisa senão a instrumentalização da educação para a formação ideológica da juventude, transformando os jovens em agentes de um partido, de uma ideologia esquerdista. A função da escola é ensinar. Educar e moldar o caráter de uma criança ou jovem é função da família, como reconhece a própria Constituição brasileira no artigo 229. Então nós temos que combater isso através da nossa oração e do nosso voto e dos nossos protestos de todas as formas possíveis. Combater a doutrinação nas escolas. As crianças vão lá para aprender uma matéria e não para serem como é que eles dizem? Quando alguém é aliciado, né? Não para ser aliciada e se tornar agente de uma ideologia, né? Terceira pergunta. Juntos, o candidato defende bandeiras liberais na economia e conservadoras na moral? Faça as seguintes perguntas acerca do candidato. Preste atenção no que eu vou falar. Esse candidato, ele defende bandeiras liberais na economia e conservadoras na moral? Ou seja, ele é firmemente favorável, escute, esse candidato é firmemente favorável ao Estado mínimo, ao livre mercado, ao capitalismo, à propriedade privada, à liberdade de escolha, à teoria da mão invisível, que eu particularmente penso que é a providência de Deus no mercado, na economia. Ele defende essas ideias. Outra pergunta que você tem que fazer. Ele é firmemente favorável à redução da maioridade penal, revogação do Estatuto do Desarmamento? Não, irmãos, que eu seja assim, todo mundo tem que ter arma. Não. Essa é outra questão. Você tem que ter direito de, se quiser ter uma arma, você tem uma arma. Entendeu? O governo não pode proibir você de ter arma, não. Então tem que revogar o Estatuto do Desarmamento, até porque é uma contradição horrível, né? Você não pode ter arma, você é proibido pela lei de ter um revólver, até uma espingarda na sua casa. Mas os bandidos têm os rifles, têm as bazucas, os fuzis, né? Então os bandidos estão armados assim, melhor do que qualquer exército. E você, cidadão, não pode ter uma arma. Para se tiver uma oportunidade de se defender, fazê-lo, né? Isso é uma incoerência. Eu estou só defendendo o direito do cidadão de ter uma arma. Agora, se não quiser ter, outra razão que eu sou contra o Estatuto de Desarmamento, né? Porque um grande alvo da esquerda é esse: deixar a população completamente indefesa, sem possibilidade de reagir, né? de ter armas em defesa própria, e aí eles dominarem, implantar o sistema que eles querem implantar no país. Então eu pergunto, ele é favorável à redução da maioridade penal, revogação do Estatuto do Desarmamento, é favorável à família tradicional, à moralidade cristã, é favorável à valorização da polícia, à escola sem partido, que é um projeto que está no Congresso, e outras bandeiras conservadoras. Ele é favorável a isso? Você tem que perguntar, saber com clareza sobre isso. E outra pergunta: ele é decididamente contrário ao igualitarismo. Igualdade é uma coisa, igualitarismo é outra. Igualdade, pode haver até um progresso, um avanço nesse sentido, e seria bom, né? Igualdade econômica.
política e natural, ela já existe, né? Deve existir cada vez mais, mas está falando principalmente de igualdade na economia. Se é possível alcançar um progresso na igualdade, ok. Mas o igualitarismo não deve ser defendido porque é impossível, é utópico. E leva o governo a oprimir o povo. Essa ideia, essa tese do igualitarismo. Ele é decididamente contrário ao aborto, ao casamento gay, à legalização de drogas, à impunidade dos criminosos. Ele é decididamente contra o feminismo, os falsos direitos humanos, a eutanásia, a ideologia de gênero, a doutrinação nas escolas, ao politicamente correto e outras bandeiras chamadas progressistas. Então tem as bandeiras conservadoras, né, e em oposição a elas tem as bandeiras chamadas progressistas, que não tem nada de progresso, porque a gente não é contra progresso genuíno, né? Nós não somos contra progresso, mas o progressismo geralmente é um destrutismo, né? É destruir o que é bom, o que funciona, o que é melhor para o ser humano e para a sociedade. Isso é o progressismo da esquerda. E pergunta dele, fale comigo: o candidato e seu partido são favoráveis ao modelo republicano de governo? Ele deve apoiar o quê? Se ele é favorável ao modelo republicano, ele deve apoiar firmemente o império da lei, que é Constituição, Código Penal e Código Civil. Ele deve apoiar firmemente a alternância do poder, a não perpetuação de um partido ou governo no poder, que era o projeto do PT, né? Qual era o projeto do PT? Primeiro o Lula ficar 8 anos, daí o José Dirceu ficar mais 8 anos, daí o Lula voltar. E eles estavam preparando tudo para isso, para o PT e o governo do PT se perpetuar no poder. E o Brasil era a base para a comunização de toda a América Latina. Tanto que ele já estava mandando dinheiro. Mandando dinheiro para países, né? E para promover o comunismo em outros países. Esse governo ele apoia firmemente o contrato social. O que é contrato social? Nós vimos aqui, em se tratando de um Estado não cristão, é a melhor opção que nós temos. Ele é firmemente favorável, né, à limitação do Estado, ou seja, quais são as 3 funções bíblicas do Estado? Justiça, segurança e liberdade. Aí, outras questões, né? O Estado pode fazer ou não fazer, em muitos casos é melhor que não faça. O Estado brasileiro faz tanta coisa que não faz nada que presta. Você sabe disso, né? Ele é firmemente favorável à divisão do poder político. O que é a divisão do poder? Legislativo, executivo e judiciário. Ele é firmemente favorável à não interferência do Estado nas esferas sociais soberanas. Quais são as esferas sociais soberanas? Nós vimos no primeiro estudo: a individualidade, a família, a igreja, a escola, a empresa e assim por diante. O Estado não pode interferir arbitrariamente em nenhuma instituição social. E também ele é a favor da democracia representativa, que é a eleição dos governantes pelo voto direto do povo. Democracia representativa. Eleição dos governantes pelo voto direto do povo. Eu só sou a favor de voto indireto se for para o rei. Porque o rei, né, é o rei, não tem como você votar para o rei, porque o rei fica a vida toda no poder, né? E eu seria favorável à volta da monarquia se tivesse opção. Mas não sou uma monarquia republicana, uma monarquia parlamentarista, né? Não absolutista, né? Então a gente só não poderia votar para o cargo de rei, mas todos os outros a gente tinha direito de votar
Essa é a democracia representativa. Irmãos, mais algumas perguntas. Vamos falar juntos? Qual é o histórico ético-político do candidato? O histórico ético-político. Olha o verso 16, 17 de Deuteronômio 16 e 17b. 16a e 17b. Diz assim. 16a e 17b. Leia comigo. Porém, este, ou seja, o governante, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Naquela época, nem o rei podia ter uma multidão de cavalos, nem ter uma multidão de dinheiro, de prata e ouro. E era o rei, e era uma monarquia absolutista, a monarquia bíblica. Agora imagina hoje um presidente, um prefeito, né, roubando e acumulando, né? Cavalos naquela época os carrões de hoje, né? Hoje eram os carrões, as Ferraris, né? Sei lá, e muito dinheiro, né? Muitos dólares, né? Então tem governo que ele quer acumular para si, ele quer ficar rico. Esse candidato tem cometido, pergunte isso, o candidato que você pretende votar, ele tem cometido ineficiência, já exerceu algum cargo e foi ineficiente? Ele tem cometido corrupção, abusos de poder nos cargos que já exerceu? Procure saber isso, né? Se, por exemplo, vamos supor que a gente vota, aí depois de 4 anos ele só fez, maioria das coisas que ele fez foi burrada. Vai votar nele de novo? Não, ué. Já teve a sua chance. Tem que votar no outro. Foi ineficiente, incompetente, foi corrupto, abusou do poder? Não vote nele de novo, né? E é assim que você tem que fazer, principalmente com todos os candidatos da esquerda que estão lá no Congresso e que vão se candidatar de novo, né? 4. Juntos, qual é o histórico familiar do candidato? Qual é o histórico? Deuteronômio 17, 17a diz o quê? Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Então aqui está falando de um problema familiar do candidato. Problema familiar. Então aqui as perguntas que eu e você temos que fazer são essas. Se o candidato é divorciado ou recasado, que infelizmente acontece com todos, né, que é mais conservador, é divorciado e recasado. Então, se for levar em conta esse critério, nós não vamos votar em ninguém. Mas se ele é divorciado e recasado, ele pelo menos tem revelado fortes convicções em favor da família cristã e tradicional. Pergunte isso. Ele tem fortes convicções favoráveis à família cristã e tradicional? E a outra pergunta: os filhos desse candidato são pessoas de bem ou eles têm uma vida desordenada? Nós devemos ao máximo evitar votar em candidato cujos filhos são envolvidos com drogas, promiscuidade, crimes, filhos envolvidos com crimes, filhos que já são criminosos, né? Promíscuos, viciados em drogas. Esse candidato não tem condições de nem governar a casa dele. É o que a Bíblia fala sobre aquele que vai governar a igreja, né? Se ele não governa bem a própria casa, como é que vai governar a igreja? O mesmo em princípio se aplica a um político. Se ele não governa bem a própria família, como vai governar um país, um estado ou uma cidade? Então você tem que perguntar isso. Outra pergunta. Juntos? Qual é a formação educacional, o nível de escolaridade do candidato? Irmãos, na minha opinião, a regra é: para os cargos de prefeito a presidente da República,
o postulante deve ter feito algum curso superior. Deve ter feito algum curso superior. Isso não é garantia de competência, de eficiência no cumprimento da sua função, mas pode facilitar muito. Educação intelectual faz muita diferença na nossa vida. Se não acredita nisso, continue não acreditando. Mas é verdade. Então, um candidato para exercer um cargo de prefeito a presidente precisa ter um curso superior. É minha opinião. Você acha que não? Beleza. A Bíblia não fala sobre isso. Então, não vou questionar você. Mas eu acho que facilita muito a formação, o nível de escolaridade do candidato. Para vereador, até que vai, né? Tem que ter um ensino médio, pelo menos. Mas outros cargos, a pessoa tem que ter uma formação intelectual melhor. Outra coisa, vamos terminar esse assunto. Já falamos do candidato que você deve votar. Agora, qual outra regra? Não vote nulo ou em branco. Por que não votar nulo ou em branco? Primeiro, leia comigo, é inútil votar nulo ou em branco. Maus políticos não se importam nem são prejudicados. Os maus políticos não querem saber se teve 50% dos eleitores votaram nulo ou em branco. Desde que eles tenham vencido a eleição, eles não se importam. E nem são prejudicados pelo seu voto nulo ou branco. Se fossem prejudicados, né, se os maus políticos fossem prejudicados, não são. Então não adianta esse protesto, né? Segundo, favorece maus candidatos e deixa de ajudar os melhores. Então, quando você vota nulo em branco, você favorece quem? Os maus candidatos, os maus políticos. E deixa de ajudar os que são melhores. Porque se você deixa de escolher aquele que é melhor, né? Agora, se a gente vai fazer toda essa pesquisa que eu falei aqui, toda essa avaliação para daí escolher o candidato, então não tem sentido votar nulo ou em branco, né? E se vai orar também, né? Terceiro, contradiz, é o que eu estou dizendo, contradiz nossos deveres de orar e nos informar para votar. Então você tem um dever de orar, de se informar para votar. Mas aí você vota nulo ou em branco? Não faz sentido. Terceiro, jamais venda seu voto. Irmãos, quem troca voto por objetos, dinheiro, benefícios pessoais, está aceitando suborno e estimulando a corrupção dos políticos. Porque você mesmo está sendo político, você mesmo está sendo corrupto. Depois leia aqueles textos ali, não dá tempo da gente ler, depois leia aqueles textos, né? O cidadão corrupto, o cidadão que aceita suborno, o cidadão fraudulento. Se você vender o seu voto, trocar o seu voto por algum benefício, e eu morei em cidades do interior, isso é uma cultura. Na cidade que eu morei aqui em Minas, no interior, é cultura. E nas outras cidades também. Vender voto, trocar voto por dinheiro. E as igrejas, né? Nós estamos precisando aqui aumentar o nosso templo aqui até o muro. Vamos lá no prefeito, no vereador, vamos ganhar a estrutura metálica. Ele vai nos dar a estrutura metálica, o cimento, os tijolos, talvez até a mão de obra. Você acredita que tem igreja que fez muito e faz isso ainda hoje? 6, para a gente fechar aqui, juntos, 5, né? Faça sugestões ao político que você elegeu e solicite informações sobre o seu trabalho. Irmãos, isso é o que menos a gente faz, além dos outros, né? Já não faz o resto, quanto mais esse. Vamos ler aqui, de novo. Faça sugestões ao político que você elegeu, solicite informações sobre o seu trabalho. Isso pode ser feito por telefone, por e-mail, por rede social.
Tem várias formas de você entrar em contato com aquele político, prefeito, vereador, deputado, senador que você elegeu. Você pode mandar mensagem até para o presidente, não sei se ele vai responder, mas você está fazendo a sua parte. Irmãos, escutem bem, se a maioria dos cidadãos fizessem isso, os políticos se esforçariam mais para serem honestos e para mostrarem serviço, porque eles sabem que o povo está atento, ele está recebendo mensagem direta, você está fazendo sugestões para ele, propostas para ele, você está perguntando o que ele está fazendo, o que ele já fez, que foi bom para o povo, para o país, o que você fez? O que você está fazendo aí? Né? Manda aí as suas informações, seu jornalzinho, sei lá. O que você está fazendo? Se o povo fizesse isso, os políticos teriam esforço, pelo menos, né? Mais esforço para ser honesto, para mostrar serviço. Então, o que acontece? A omissão dos eleitores nesse aspecto é que estimula muito também o descaso, a negligência, a corrupção dos políticos. A gente é omisso, a gente elege a pessoa e não quer saber mais o que ela está fazendo ou deixando de fazer, aí estimula ela a ser negligente, a ser corrupta, né? A cumprir mal, péssimo o seu mandato, manifestações públicas ou protestos em prol de causas justas. Claro que isso deve ser feito como? Isso deve ser feito de modo completamente pacífico, respeitoso, sem xingamentos, palavrões, violência ou vandalismo. Você é cristão, não esqueça disso. Então, participar de protestos, de manifestações públicas não é contra, não é carnal, né? Isso aí não é de crente, é só dos ímpios. Nada disso, irmão. A gente tem que participar mesmo, mas desses modos que eu falei. Concluindo, essa pergunta: evangélico deve votar em evangélico? Eu diria que talvez sim, talvez mais não do que sim. Né? Talvez sim, talvez mais não do que sim. E eu vou te dar as razões, leia ali as razões. Primeiro, leia comigo. A desordem doutrinária e ética de muitas denominações evangélicas no Brasil. A desordem é grande. Então as pessoas não têm preparo para exercer cargo político. Membros de igreja evangélica é assim, exceção, sabe? Exceção da exceção. Quem tem preparo espiritual, intelectual e visão política, né? Quem tem condições para atuar na política. Porque a desordem, a bagunça ética e teológica na igreja evangélica hoje é uma coisa de se chorar rios de lágrimas. Segundo, por que mais não do que sim? A história recente mostra o quanto políticos evangélicos têm envergonhado Cristo e a igreja. Terceiro, hoje, evangélico não é sinônimo de cristão bíblico. Não é sinônimo. Evangélico não é sinônimo de ser cristão. Infelizmente. Antigamente era, assim, uns 80%. Hoje acho que nem 50%. 4, vamos lá? Ser cristão não implica em possuir capacitação para um cargo público. Então não é porque é cristão que tem capacidade para exercer um cargo de vereador, de prefeito, de deputado, de senador. Não é porque é cristão que é capaz. 5, o candidato evangélico deve ser submetido a todos os testes de avaliação aqui recomendados. Então, ótimo que ele é evangélico, ele pode ser um cristão bíblico, então tem que ser a sua primeira opção, né? Mas ele passa nos outros testes, senão é melhor votar num ímpio mais preparado e mais ético do que num evangélico que talvez nem seja convertido. Entendeu? O pastor Franklin Ferreira diz assim, ele orienta assim:
Escute aí. Se o candidato se identifica como cristão, é importante saber a que igreja ou comunidade ele está afiliado e se ele é de fato participante e frequentador assíduo. Pergunte, ligue na igreja dele e pergunte até se ele exerce algum cargo na igreja, se ele exerce algum ministério na igreja, se ele é presbítero, se ele é diácono, se ele é ministro de louvor, se ele é professor de escola dominical. Então, saber qual o pastor dele, qual a denominação que ele pertence, se ele exerce algum cargo na igreja, né? Ele é frequentador assíduo, busque também conselho. Ele está buscando conselho e prestando contas de sua conduta cristã para a sua igreja. Procure saber, sobretudo, se sua motivação para concorrer a um cargo eletivo está vinculada a interesses de sua denominação, o que violaria o conceito de separação entre igreja e Estado. Irmãos, regra geral, cristãos devem votar em outros cristãos que preencham os requisitos básicos procurados em qualquer candidato não cristão. Amém?